E hoje eu quero rascunhar rapidamente sobre esse assunto, né? O poder da sabedoria. Lá em 2 capítulo 1, versículo 1, diz que Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu trono, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Quando a gente lê esse texto aqui de 2 uma das coisas que nós aprendemos com Salomão, né, é a forma como nós devemos nos relacionar com Deus. Porque Deus, de tempos em tempos, vai aparecer para mim e para você. Na parábola dos talentos, um recebeu 2, outro recebeu 5 e outro recebeu 10. E Deus apareceu para ver o que eles estavam fazendo com aquilo que eles receberam. Os que foram fiéis, né, receberam uma porção maior daquilo que eles tinham. Mas aqueles que foram infiéis, diz o texto que até aquilo que lhe foi dado foi tirado. Então, de tempos em tempos, Deus ele faz essa conferência. Ele aparece para mim e para você, a fim de ver o que nós estamos fazendo com aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Porque nós não podemos ter de Deus mais do que nós estamos dispostos a zelar. Quanto mais você zela por aquilo que Deus lhe entregou, mais você se qualifica para receber mais de Deus. Quando você é promovido e não sabe como que isso aconteceu, né? De repente um sonho se materializa, um projeto toma forma, né? Isso é o favor de Deus. Você se encontrou fiel, né? E ao fiel, Deus continua se fazendo fiel. Então, o primeiro ato de Salomão como rei de Israel, diz as Escrituras, foi convocar os príncipes, os juízes e os chefes de família para fazerem duas coisas. A primeira coisa é que eles se consagraram ao Senhor. E consagração é você apresentar o seu futuro diante de Deus, né? E a segunda coisa foi que eles fizeram seus sacrifícios diante de Deus. E as escrituras afirmam que depois que eles se consagraram e fizeram seus sacrifícios diante de Deus, o Senhor apareceu para Salomão naquela noite e disse: Peça o que você quiser e eu te entregarei. E a resposta de Salomão é didática, né? A resposta de Salomão é a resposta que eu e você precisamos ter quando Deus aparecer para nós, né? A resposta de Salomão também está lá em 2 né? Salomão começa dizendo que o Senhor Deus foi bondoso com seu pai Davi. Em outras palavras, Salomão estava reconhecendo o favor de Deus, né, sobre ele, sobre a sua casa e sobre a sua família. E em seguida, ele honra Deus dizendo que o Senhor havia feito ele sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. E depois Salomão abre o seu coração, dizendo: quem poderá governar um povo tão numeroso como este? Como que dizendo que ele não estava preparado para aquela posição. É interessante que, por mais que eu e você venhamos nos preparar, né, orando, jejuando, se consagrando, né, parece que quando Deus aparece, nos mostra aquilo que tanto nós queremos da parte dele, nós não estamos realmente preparados, né? Mas vale dizer que Deus continua aperfeiçoando a força dele na nossa fraqueza, né? A nossa fraqueza diante de Deus sempre nos qualifica para acessar a força de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, né? E assim por diante, né? Porque, como disse Tiago no capítulo 1, versículo 4, né? Deus ele resiste aos soberbos, né? Mas ele dá graça aos humildes, né? Então a sabedoria ela é uma ferramenta para os quebrantados, né?
A sabedoria é um favor para os humildes, né? E humildade é você reconhecer a sua dependência diante de Deus, não tem a ver com posição social, né? Então, antes de Salomão pedir algo para Deus, perceba que ele se quebranta, né? Depois ele honra Deus e demonstra sua dependência diante do Senhor. Ele poderia muito bem já ter solicitado e ter feito o pedido, até porque Deus disse: peça o que você quiser, eu te entregarei. Mas Salomão, né, ele vai por um outro caminho, né? Então Salomão, ele se quebranta, depois ele honra Deus e depois ele demonstra a sua dependência diante de Deus. E somente depois de fazer isso, né, ele pede duas coisas que estão lá em 2 Crônicas, né, capítulo 1, versículo 10, né? Ele pede sabedoria e pede conhecimento para liderar a nação e governar um povo. Salomão, ele queria mais que governar, né? Ele queria liderar. Porque há pessoas que têm uma posição de governo, mas elas não têm a capacidade de liderar, né? Há pessoas que têm uma empresa, mas elas têm dificuldade para liderar os seus colaboradores, né? Pais e mães precisam mais do que um título de paternidade ou maternidade, mas eles precisam aprender a liderar e a inspirar os seus filhos para um futuro poderoso. Porque, como alguém disse, né, um título não faz uma pessoa, mas é uma pessoa que faz um título. Então, Salomão, ele já era rei, mas ele queria ser mais do que um governante. Ele queria ser um rei que liderava, inspirava e abençoava o seu povo. Salomão tinha riqueza, tinha bens, tinha poder, tinha autoridade, mas o que ele não tinha era mordomia. Ele não tinha sabedoria. Ele não tinha a capacidade de administrar aquilo que estava nas suas mãos. Então ele pediu sabedoria e conhecimento para governar e liderar. Lembre-se que ele poderia pedir qualquer coisa. Deus deu um cheque em branco para Salomão. Mas os olhos de Salomão, eles não estavam em si. Os olhos de Salomão estavam no propósito que Deus tinha para ele. Essa é uma das coisas mais poderosas que um ser humano pode materializar, manifestar, né? Tirar os olhos de si, né? E colocar os olhos no propósito que está à sua volta, né? John Maxwell diz: quando seu foco está em si, você pode alcançar sucesso, você pode até ser bem-sucedido, mas quando o seu foco está em agregar valor aos outros e transformar o mundo em um lugar melhor, então você recebe significância, né? Porque ter sucesso não significa ser próspero. Então há pessoas que têm sucesso, mas não são prósperas, né? Porque elas olham muito para si. Agora, quando o seu foco está nos outros, em transformar o mundo que está à sua volta, então você recebe significância, né? Você recebe é, algo que é mais valioso do que ter sucesso, né? O Zig Ziglar disse: você pode ter tudo na sua vida se você simplesmente ajudar os outros a conseguirem o que elas querem. Então você precisa achar a sua medida de recompensa. Como pastor, a minha medida de recompensa é ver pessoas entregando a sua vida para Jesus, é ver pessoas batizando, é ver casamentos sendo restaurados, é ver pessoas prosperando em todas as esferas da sua vida. Então, cada um de nós precisa encontrar a sua medida de recompensa. Isso vai te dar mais do que sucesso, isso vai te dar significância, né? É algo que você vai levar para o restante da sua vida. E as escrituras nos mostram que o pedido de Salomão,
porque os olhos dele não estavam em si, agradou ao Senhor. Está lá em 2 Crônicas 1, versículo 11 ao 15, a resposta de Deus. Então Deus disse a Salomão: por quanto houve em, no teu riqueza, bens, honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediu, mas pediu sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te serão dados, mas também te darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de ti teve, nenhum rei depois de você terá. E diz o versículo 15 que ouro e prata se tornaram como pedras em Jerusalém. Salomão pediu aquilo que é mais valioso que riquezas, bens e honra. Ele pediu sabedoria. Provérbios diz que sabedoria é mais valioso do que as joias mais valiosas, né? Está lá no capítulo 3, do 15 ao 17, que diz: é mais preciosa do que os rubis e tudo aquilo que você possa desejar ou se comparar a ela. Na sua mão direita, a sabedoria vai lhe garantir vida longa, e na esquerda vai lhe entregar riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são agradáveis, e todas as suas veredas de paz. Então, na sua mão direita, diz as Escrituras, a sabedoria vai lhe garantir anos e anos de vida, né? Vida longa. Na sua mão esquerda, riquezas e honra. Então, o que Salomão está dizendo aqui em Provérbios capítulo 3 não é só conhecimento. Na verdade, ele já tinha vivido isso. Ele viveu essas coisas lá em 1 Crônicas, né, capítulo 1, versículo 15. Quando o texto afirma que ouro e prata se tornaram como coisas comuns no reinado de Salomão. 1 Reis capítulo 4 testifica que no reino de Salomão havia paz em todas as fronteiras, e cada um de Judá e Israel viver em segurança e paz, e cada homem debaixo da sua figueira e da sua videira. Um povo inteiro foi abençoado porque alguém pediu sabedoria. Uma nação inteira foi transformada porque alguém pediu sabedoria, né? Nós podemos dizer que a minha casa, a sua casa, né, a minha família, a sua família, minha profissão, sua profissão, os seus negócios podem ser completamente abençoados quando a sabedoria de Deus se tornar uma virtude poderosa na sua vida. A sabedoria é algo tão poderoso que diz as Escrituras que pela sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Está lá em Provérbios 3, 19 e 20. Pela sabedoria o Senhor fixou os céus. Pela sabedoria o Senhor fez as nuvens que gotejam. Se Deus, sendo todo-poderoso, se apropriou da sabedoria para fazer coisas tão grandiosas como os alicerces da terra, fixar os céus, fazer as nuvens que gotejam, imagine o que a sabedoria pode fazer na minha vida e na sua vida. Deus, o Todo-Poderoso, se apropriou da sabedoria para fazer coisas que eu e você não conseguimos nem mensurar a dimensão. Fixar os céus, alicerces da terra e nuvens que gotejam o orvalho. Imagine o que a sabedoria pode fazer na minha vida e na sua vida. A Bíblia é um livro sobre sabedoria, de Gênesis a Apocalipse. Está recheado de instruções e direções que podem modificar para melhor todos os aspectos da nossa vida. Quer ser um marido melhor? Busca sabedoria. Quer ser um pai melhor? Busca sabedoria. Quer ser um profissional melhor? Um empreendedor melhor? Busque a sabedoria.
Então, a sabedoria, ela tem a capacidade de mudar qualquer aspecto da nossa vida. Sabedoria é algo que consiste na habilidade de aplicar conhecimento em alguma área da vida para superar os desafios, como fez Salomão. Não tinha a habilidade de administrar. Tinha riqueza, tinha bens, tinha poder, tinha um reinado, mas não tinha a mordomia. E hoje nós vivemos na era do conhecimento. Nós temos um bombardeio de informações que não se pode mensurar, mas nós temos pouca sabedoria. Temos pessoas com muitas informações, mas frágil. Gente que não consegue lidar com os problemas, com as perdas. Pessoas que, por vezes, são levadas por qualquer vento de doutrina e filosofia, como disse o apóstolo Paulo. Gente que é especialista em apontar os problemas, mas não tem sabedoria para trazer resposta aos desafios que estão à sua volta. Então, o sábio é diferente. O sábio, ele carrega o peso da responsabilidade de encontrar as melhores respostas para qualquer desafio ou problema. Jesus era assim, onde ele chegava, ele tinha uma solução, uma resposta. Ele não retrocedia diante dos desafios. E Jesus era assim porque Jesus, ele buscou a sabedoria. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Quem é que crescia em graça e sabedoria? Jesus. Irmãos, se Jesus, sendo Deus, na forma de homem, precisou crescer em graça e sabedoria diante de Deus, então certamente eu e você também precisamos crescer. Se Jesus precisou, eu e você também precisamos. Mas, né, Diego fica aqui o texto, né, para vocês irem. Fica aqui, na verdade, a minha instrução, né, para vocês investirem nessa ferramenta espiritual chamada sabedoria. Né? Sabedoria não dá somente conselhos, dá instrução. Conselho é algo que você escuta e avalia se é bom ou não para sua vida. Instrução é algo que você escuta, toma posse e vai em direção ao seu destino. Que Deus abençoe cada um de vocês.